Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar início ao bloco 5. Eu sei que muitos de vocês já devem ter começado, porque ele foi entregue pela escola tem alguns dias, mas como eu assumi a sala essa semana, e essa é a nossa primeira videoaula, então a gente vai voltar lá no comecinho do bloco 5. Bom, pessoal, nessa primeira aula nós iremos discutir a situação de aprendizagem 3, que fala sobre os componentes físico e naturais da Eurásia e os processos de regionalização. Lembrando que o bloco 5 eu dividi em duas videoaulas, então hoje nós iremos falar da situação de aprendizagem 3 e na semana que vem nós iremos falar sobre a situação de aprendizagem 4, tá bom? Então vamos para a aula de hoje. Na atividade 2, nós iremos falar um pouquinho sobre os continentes. Então, os continentes são África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. Então, nessa primeira atividade, vocês vão precisar observar as cores de cada continente e escrever o nome. Por exemplo, o laranja representa qual continente? Então, vocês vão observar aqui e escrever o nome embaixo, tá bom? Eu coloquei um mapa de apoio para vocês que contém a localização dos continentes e também o nome dos oceanos. E nesse mapa, vocês conseguem observar o continente americano, ele está subdividido também em 3 partes, em América do Norte, América Central e América do Sul. Nessa forma de divisão, de regionalização, nós usamos o critério geográfico, e o critério dessa regionalização são as porções de terra. Então, nós temos uma porção maior de terra ao norte, que é a América do Norte, uma porção de terra central, que é a América Central, e ela forma um istmo. O que seria um istmo? Uma estreita faixa de terra que liga duas áreas de terras maiores. Então, um istmo é uma ligação. Então, a América Central ela é uma ligação entre as outras duas grandes porções de terra. E, por último, nós temos a porção de terra ao sul, que é a América do Sul. Então, esse é um exemplo que vocês podem citar na questão B, que pergunta outras formas de regionalizar, de dividir os continentes. O continente americano também pode ser dividido em América anglo-saxônica e América Latina. Vocês viram bastante sobre o continente americano lá no 8º ano. Essa regionalização, ela usa questões históricas e socioeconômicas. Beleza? Então, vamos para o próximo. Agora, depois de observar um pouquinho todos os continentes e a sua distribuição, nós iremos analisar o continente europeu. Eu coloquei para vocês um texto com algumas características do continente europeu, e eu vou destacar aqui para vocês as mais relevantes desse texto. Então, a Europa, ela corresponde a 7% da superfície emersa da Terra. A Europa, ela é maior apenas que a Oceania. Então, quando ela é comparada com outros continentes, o continente europeu ele é um continente pequeno. A Europa, ela é grudadinha com o continente asiático. Então, eles não são separados por um oceano, pelo mar. Então, eles formam um grande bloco de terra. E do ponto físico, esse bloco ele foi denominado como Eurásia, junção da Europa com a Ásia. E por qual motivo a Eurásia ela não é considerada um só continente? Porque esses dois continentes, eles têm muitas diferenças históricas e culturais. Os limites entre a Europa e a Ásia são o Mar Cáspio e o Mar Negro, além dos Montes Urais. Quando nós falamos de limite, nós estamos falando de fronteira, que separa um território do outro. A Europa ela é considerada o berço da civilização e da cultura ocidental. A religião predominante é o cristianismo. As latinas elas são faladas em muitos países e a população, em sua grande maioria, é branca. Então, ao contrário da Europa, no continente asiático, nós temos uma civilização oriental e nós temos inúmeras culturas. Culturas permitiram o desenvolvimento de várias religiões, como o budismo, o islamismo, também línguas como o árabe, o chinês. Então, apesar de próximos, como falado, eles apresentam questões históricas e culturais bem diferentes. Por isso que eles foram separados em dois continentes. A gente precisa ressaltar que nós temos países transcontinentais. O que seria isso? Países que estão distribuídos nos dois continentes.
tanto na Europa quanto na Ásia, que é o caso da Turquia, por exemplo. Ao sul da Rússia, entre o Mar Cáspio e o Negro, nós temos a região do Cáucaso. A região do Cáucaso ela é formada por Armênia, Geórgia e Azerbaijão. É uma região montanhosa que ocupa parte do território da Europa e da Ásia. E nós não temos um consenso sobre a classificação desses países como europeus ou asiáticos. Em algumas fontes eles aparecem como uma região europeia e outros como uma região asiática. A Armênia, por exemplo, ela é localizada ao sul das montanhas e ela pode ser considerada um país asiático do ponto de vista físico. Porém, quando a gente observa as características políticas, históricas, culturais, nós notamos que ela também pode ser considerada um país europeu. Por isso, nós temos essa falta de consenso na classificação dessa região e desses países. O Cáucaso é considerado uma região conflituosa. Isso é resultado da grande diversidade étnica, linguística e religiosa. Além desses conflitos, a Rússia, a Turquia, o Irã, eles têm interesse econômico nessa região, porque nela nós temos a presença de jazidas de petróleo e gás natural. Na questão 2.2, vocês vão observar um pouquinho mais sobre a Eurásia. Através desse planisfério físico, nós conseguimos observar a distribuição da altitude da região da Eurásia. E como nos foi mostrado nesse mapa, as diferentes altitudes, através das cores. A gente consegue observar aqui na legenda que nós temos desde um azul mais forte até um azul mais claro, temos tons de verde, de laranja e desse roxinho aqui um pouquinho mais claro. Então, através dessa variável de cor, nós conseguimos observar a distribuição das altitudes e as diferentes altitudes na Eurásia. Então, na perguntinha A, vocês precisam observar qual é essa variável, dando bastante ênfase na legenda. Já na questão C, ela fala sobre as fronteiras naturais entre a Europa e a Ásia. Nós já comentamos sobre os Montes Urais, além dele nós também temos o Estreito de Bósforo e o Mar Cáspio. Já na atividade 3, nós iremos falar um pouquinho sobre os estados transcontinentais. Esses estados, colocado com letra maiúscula, com ezinho maiúsculo, faz referência a países, tá bom? Então, são os países transcontinentais que eu comentei com vocês já nessa aula. Então, vocês farão a leitura desses dois textos, observando bastante esse mapa, para vocês conseguirem responder as questões A, B, C e D. Já na questão 5, vocês precisam completar essas lacunas de acordo com o que cada uma representa. Então, vocês vão ler com muito cuidado, vão voltar à videoaula se tiver necessidade, tá bom? E qualquer dúvida, vocês também podem estar me chamando lá no WhatsApp, que a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Todos esses termos, eles foram trabalhados na videoaula. Vocês também podem ter como referência o mapa da página 193, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o fórum de dúvidas, que se você ficou com alguma dúvida sobre essa matéria, você deixa nesse link aqui embaixo, que na próxima aula nós retomamos o tema que vocês ficaram com dúvida e a gente debate um pouquinho, tá bom? A dúvida também continua disponível no WhatsApp, é só me chamar por lá. Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!